Dizem que os reis entram com exércitos, mas este rei fez isso montado num burro, entre palmas e cantos. O céu tremeu e ninguém entendia que estavam presenciando o princípio do fim, ou talvez o princípio da eternidade. Alguma vez já sentiu que algo grande está prestes a acontecer, mas ninguém mais vê isso? Assim começou aquele domingo. Um dia como qualquer outro nas poeirentas ruas de Jerusalém. Mas os céus sabiam a verdade. Os anjos estavam em silêncio. O destino da humanidade prestes a ser selado a cada passo em direção ao templo. Porque o que parecia uma celebração escondia uma contagem regressiva. Um segredo eterno, envolto em ramos de oliveira. Uma profecia milenar ganhando vida diante dos olhos de todos e de ninguém. O sol se erguia lentamente sobre os telhados de pedra e o murmúrio crescia entre a multidão. Hosana bendito o que vem em nome do Senhor, mas quem era realmente esse homem que montava num burro? E por que essa entrada mudaria o curso da história? Prepare-se, porque o que aconteceu naquele dia não foi apenas uma procissão, foi uma declaração de guerra contra a morte, o pecado e a escuridão do mundo. Tudo começou muito antes das palmas tocarem o chão. Jesus passou a noite em Betânia, na casa de seus amigos. Lázaro, o mesmo que estivera morto, o acompanhava. A tensão podia ser sentida no ar. Havia algo diferente em seu olhar, como se soubesse que não haveria volta atrás. E então, ao amanhecer, pronunciou algumas palavras suaves: mas avancem para a aldeia que está à frente, lá encontrarão um potro amarrado. Desamarrem-no e tragam-no para mim. Um burro, não um cavalo, não uma carruagem, não uma demonstração de poder humano, mas o sinal do Messias humilde. Enquanto 2 discípulos iam cumprir sua ordem, Jerusalém acordava sem saber que naquele dia a profecia de Zacarias se cumpriria. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde e montando num asno. Nas esquinas, alguns comerciantes murmuravam. Os fariseus ajustavam seus mantos. A cidade se enchia de visitantes pela Páscoa, mas entre a multidão uma sensação inexplicável, algo santo, algo antigo, estava prestes a se manifestar. E você, se estivesse lá, teria reconhecido o rei? Ou também eu teria confundido com um viajante comum? Porque às vezes o Eterno se apresenta no mais simples. Os discípulos voltaram, como ele havia dito. O burro estava lá, amarrado, esperando. Um animal comum, mas escolhido para algo divino. Colocaram seus mantos sobre ele e Jesus subiu em silêncio. Naquele momento, o vento pareceu parar, como se toda a criação contivesse a respiração. As árvores se inclinaram levemente e o céu, embora claro, parecia olhar com expectativa. Quando as pessoas o viram chegar, algo se acendeu em seus corações. Alguns o tinham visto curar, outros o tinham ouvido falar com autoridade, como se o próprio Deus lhes falasse ao ouvido. E então aconteceu. Um a um, começaram a estender seus mantos sobre o caminho, outros arrancavam ramos de palmeiras e os agitavam com força. Enquanto as crianças gritavam com alegria hosana ao filho de David, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, houve uma explosão de júbilo, mas também uma provocação direta aos poderes deste mundo. Porque aquele grito não era apenas louvor, era uma proclamação. O rei chegou e não veio para negociar, veio para redimir. E você está pronto para quando ele passar perto da sua vida? Você o reconhecerá entre a multidão ou o deixará passar? Jesus avançava lentamente com a serenidade de quem conhece o final, e mesmo assim, escolhe caminhar em direção a ele. Seus olhos não estavam na multidão, estavam além, no eterno, na cruz, em você. O eco dos hosanas se misturava com o bater das palmas. Crianças dançavam, mulheres choravam, alguns riam, outros se prostravam no chão. Mas nas sombras, os fariseus observavam com desconforto crescente.
Eles se aproximaram de Jesus e exigiram: Mestre, repreenda seus discípulos. E ele, sem levantar a voz, disse uma frase que estremeceu os séculos: Digo-vos que, se estes se calarem, as pedras clamarão. As pedras, a própria criação, estavam prontas para celebrar o rei, porque aquele dia não era um símbolo, era cumprimento, era propósito em movimento. Era Deus entrando na cidade do seu povo, sabendo que seria rejeitador. Você percebe o amor que isso implica? Você caminharia em direção àqueles que sabe que irão traí-lo apenas para lhes dar esperança? Ele fez isso. E essa procissão humilde e aparentemente frágil foi, na verdade, uma marcha triunfal. Uma que estremeceu o reino das trevas. Sem necessidade de espadas, cada passo que dava naquele caminho coberto de mantos e ramos era um golpe direto ao coração do orgulho humano. Porque aquele que merecia tronos se fez servo. Aquele que criou os céus veio sem exército. E enquanto todos celebravam, Jesus chorava. Sim, chorava quando a cidade de Jerusalém apareceu diante de seus olhos. Seu coração se partiu não por medo, mas por compaixão. E pronunciou palavras que poucos entenderam naquele momento. Ó Jerusalém, se tu também conhecesses, ao menos neste teu dia, o que é para a tua paz. Mas agora está oculto aos teus olhos. Atrás da alegria, ele via o que viria. A rejeição, a traição, o julgamento. Sentia o peso do pecado de todos, o teu, o meu, sobre seus ombros. Alguma vez já sentiste que vais direto para a dor, mas segues em frente por amor? Foi isso que ele fez. Porque sua entrada em Jerusalém não foi uma celebração para a sua glória, foi o primeiro ato de um sacrifício anunciado, um que mudaria a eternidade. E ainda hoje, ele continua entrando em corações, não para ser aclamado, mas para salvá-los. A cidade inteira tremeu, os comerciantes pararam suas mãos, os sacerdotes deixaram cair seus rolos. As ruas lotadas pela Páscoa se tornaram testemunhas do mistério. Quem é este? Perguntavam alguns. É o profeta Jesus de Nazaré da Galileia, respondiam outros. Mas poucos entendiam que não estavam apenas vendo um profeta, estavam vendo o Cordeiro. O Cordeiro que naquela mesma semana seria entregue como sacrifício. Era irônico, enquanto o povo preparava cordeiros para a Páscoa. Deus já havia providenciado o seu. Não era trazido por um sacerdote, mas vinha por si mesmo. E cada palma que caía ao chão não era apenas louvor, era uma sombra do julgamento que se aproximava. O som dos cânticos se elevava como uma onda, mas Jesus, envolto nessa humilde procissão, permanecia em silêncio. Ele sabia que muitos dos que gritavam Hosana em poucos dias gritariam crucifica-o. Pode sentir o peso dessa cena? O amor mais puro caminhando entre corações volúveis. A luz avançando entre sombras e mesmo assim, sem recuar, porque o plano era maior que a dor e o amor mais forte que a rejeição. O ar estava carregado, não apenas de incenso ou do aroma de pão e especiarias. Era algo mais profundo, uma tensão espiritual que roçava a pele. Os anjos observavam do alto, esperando uma ordem que não chegaria, porque aquele que tinha legiões celestiais à sua disposição havia escolhido o caminho do silêncio. Enquanto avançava, os olhos de Jesus percorriam cada rosto. Ele os conhecia, sabia quem o seguiria e quem o negaria. Sabia quem choraria na cruz e quem cravaria os pregós. E, mesmo assim, amava-os. A multidão crescia. Alguns agitavam as ramas com fé autêntica, outros apenas imitavam o resto. E entre eles estavam os espiões do Sinédrio, tomando nota, apertando os dentes, porque essa entrada triunfal era uma ameaça. Não pelas palmas,
mas pelo que representavam. Um reino diferente, onde os últimos são primeiros, onde os mansos herdam a terra, onde o Messias não conquista pela força, mas pelo amor. E tu, se estivesses lá, terias seguido até o fim ou terias recuado quando o canto se transformou em silêncio? Porque o verdadeiro discipulado começa quando a multidão se dispersa. Os passos do Mestre finalmente o levaram ao coração da cidade, o templo, aquele lugar sagrado onde deveria habitar a presença de Deus, mas que agora estava cheio de ruído, moedas e corações vazios. Jesus desceu do burro, seus pés tocaram o chão de pedra, e por um instante o alvoroço cessou. As crianças continuavam a cantar Hosana ao filho de David, e os líderes religiosos ardiam de raiva. Ouves o que estes dizem? Eles reclamaram indignados. Mas Jesus, sem hesitar, respondeu: Sim, nunca lesteis que da boca das crianças e dos que mamam aperfeiçoaste o louvor? Era como se cada palavra sua desnudasse a alma daqueles que o ouviam. Ele não precisava gritar. Sua mera presença desafiava tudo o que era estabelecido. E então, ele o fez. Entrou no templo e virou as mesas dos cambistas, lançou ao chão as moedas, derrubou as cadeiras e com voz firme proclamou: Minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões? Não foi ira descontrolada, foi justiça divina. Foi zelo pelo lugar onde deveria habitar o Eterno. Consegues imaginar esse momento? O som da madeira quebrando, o tilintar do dinheiro rolando pelo chão e o silêncio. Aquele profundo silêncio das consciências confrontadas. E no meio do caos, aconteceu o impensável. Os coxos, os cegos, aqueles que ninguém queria perto do templo, começaram a se aproximar dele e, um por um, foram curados. Não com rituais, não com palavras complicadas, mas com um toque, com um olhar, com um amor tão puro que derrubava qualquer barreira. Enquanto a poeira das mesas ainda flutuava no ar, a verdadeira adoração começava. Não com incenso, mas com lágrimas. Não com sacrifícios, mas com gratidão. As crianças continuavam cantando e suas vozes ecoavam nas paredes sagradas como sinos celestiais. Hosana, Hosana ao filho de David. Mas os líderes religiosos não suportavam essa cena. Não podiam tolerar a pureza porque confrontava sua aparência. Aquela entrada em Jerusalém não só desencadeou celebração, mas também guerra espiritual. Jesus não só reivindicou as ruas, reivindicou o templo, reivindicou a alma do povo. Porque quando a luz entra no mais profundo, o oculto se revela e o que não está disposto a mudar, resiste. E você deixará que ele limpe seu templo interior ou se apegará às mesas que já deveriam ter sido derrubadas? Ao cair da tarde, a cidade parecia calma, mas algo havia mudado. Os rumores se espalhavam como fogo entre as pessoas. O profeta da Galileia limpou o templo. O filho de David chegou. Será este o Messias? Mas enquanto muitos se perguntavam, Jesus saía do templo. Sem fanfarra, sem buscar a ovação, ele se retirou para Betânia, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. Deixava para trás corações confundidos, alguns com esperança, outros cheios de raiva. Naquela noite, as estrelas brilhavam sobre Jerusalém com uma intensidade estranha, como se o céu soubesse que a semana que começava não seria como nenhuma outra. Porque o domingo de Ramos não foi apenas uma entrada triunfal, foi um sinal, um aviso ao inferno, uma promessa ao céu, uma oportunidade para a humanidade, Vês agora? Cada palma levantada não era apenas uma saudação, era uma decisão. Cada passo de Jesus, um ato de redenção. E enquanto o mundo dormia, o céu se preparava para o maior ato de amor jamais contado.
Porque o que começou com cantos terminaria com uma cruz. Mas não era o fim, era o começo de algo maior. Naquela noite em Betânia, Jesus orava em silêncio enquanto todos dormiam. Seus pensamentos estavam longe, não na multidão que o havia aclamado, mas naqueles que ainda não o conheciam. Em ti, em mim, enquanto as sombras deslizavam por Jerusalém, no templo tramavam-se conspirações. Os líderes religiosos não podiam permitir que aquele galileu desafiasse seu poder. E, no entanto, nenhum deles entendia o verdadeiro plano. Porque não era Jesus que caía em seu jogo, eram eles que cumpriam uma profecia escrita desde antes do tempo. O céu não improvisa. Cada detalhe estava orquestrado, desde o burro sem estrear até os cânticos das crianças. O rei havia chegado, mas não para se sentar em um trono, mas para carregar uma cruz. E nesse contraste glorioso, revelava-se o maior segredo do reino. O que se humilha será exaltado. Podes sentir o eco dessas palavras na tua alma? E se esta história não fosse apenas uma narração do passado, mas um convite para hoje? Porque ainda hoje o rei continua a entrar, mas desta vez no coração. Enquanto a cidade dormia sob o manto da noite, os céus não descansavam. Havia um silêncio sagrado, como se o universo soubesse que o cordeiro estava a ser preparado. Não com facas, mas com traições. Não com fogo, mas com uma coroa que ainda não tinha sido tecida. Em alguma casa de Jerusalém, um fariseu falava baixinho com um escriba, fechando um negócio obscuro. Em outra, Judas começava a se afastar do grupo, com dúvidas que o roíam por dentro. E enquanto isso, o Filho do Homem orava. Sabia que os hosanas não durariam muito. Sabia que os mesmos lábios que o louvaram o negariam. Mas não parou. Esse é o tipo de amor que não desiste. O domingo tinha sido de palmas, a segunda-feira seria de confronto, a sexta-feira de escuridão. Mas nada o surpreendia, porque assim como entrou humildemente num burro, também estava disposto a entrar na humilhação mais profunda por amor. E tu, que ouves esta história, permitirás que essa entrada também aconteça na tua alma, porque quando Jesus entra, nada fica igual. Já paraste para pensar por que Jesus escolheu esse momento exato para entrar em Jerusalém? Não foi por acaso, foi cumprimento perfeito. O dia exato em que os cordeiros pascais começavam a ser selecionados para o sacrifício, e enquanto os sacerdotes inspecionavam os animais, o verdadeiro cordeiro caminhava pelas ruas sem mancha, sem pecado, entregue voluntariamente. Os discípulos, ainda cheios do fervor da entrada triunfal, não compreendiam o que estava por vir. Pensavam em tronos, em reinos humanos, em glória terrena. Mas Jesus pensava na cruz. Cada passo dado naquele domingo de Ramos encurtava a distância para o Gólgota, mas também aproximava a salvação de toda alma que clamasse por redenção. Nos olhos do Mestre não havia medo, mas uma firme determinação, uma mistura de ternura e fogo, como se pudesse ver através do tempo e contemplar os rostos daqueles que um dia acreditariam nele, sem tê-lo visto. Sim, ele viu você. Quando montou aquele burro, já pensava no seu nome, e, por isso, não parou naquele dia. Não foi uma simples caminhada pelas ruas de Jerusalém. Foi um desfile profético, uma mensagem silenciosa que ressoava mais forte do que qualquer proclamação real. Porque enquanto os soldados romanos vigiavam das torres, esperando uma rebelião armada, Jesus vinha sem espadas, sem escudos, sem ameaças, e, no entanto, causava mais medo do que um exército inteiro. Por quê? Porque não se tratava de um reino humano. Era um reino invisível, eterno, que começava a se estabelecer no mais profundo dos corações. Os poderosos sentiam que o chão tremia sob seus pés, não pela força, mas pela verdade.
E essa verdade sobre palmas desafiava o império, desnudando a religião vazia, convidando os quebrantados a acreditar em algo maior que o sistema. A multidão não entendia, mas o céu sim, porque enquanto gritavam Hosana, os anjos levantavam suas asas. O plano eterno estava em marcha, e hoje, séculos depois, essa mesma entrada continua viva, não em Jerusalém, mas em cada alma que se atreve a abrir suas portas ao Rei que vem em humildade. Às vezes, o mais glorioso não vem envolto em grandeza, mas em silêncio, e isso é exatamente o que ocorreu naquele domingo. Jesus, o Filho de Deus, decidiu não aparecer com trovões nem relâmpagos, mas com mansidão, e essa humildade foi sua arma mais poderosa. Porque, enquanto todos esperavam um libertador que derrotasse Roma, ele veio para derrotar algo muito mais profundo: a escravidão do pecado, o medo que paralisa, a condenação eterna. Cada palma agitada ao vento era um eco do céu: aqui vem o teu Salvador. Mas também era um teste, uma pergunta sem palavras. Você o receberá apenas nos dias de celebração, ou também quando ele vier com uma cruz sobre os ombros? O domingo de Ramos foi apenas o limiar. Atrás do louvor vinha o deserto. Atrás do canto, a traição, atrás do Hosana, o silêncio do Getsemani. E, no entanto, Jesus não recuou, porque para salvar a tua vida, ele tinha que entregar a dele. Você consegue sentir o amor escondido em cada detalhe? Este não foi apenas um ato histórico, foi uma promessa viva, uma promessa que ainda hoje bate à porta do teu coração e espera a tua resposta. A cidade não entendeu, nem os religiosos, nem os romanos, nem todos os seus seguidores esperavam um reino visível, uma revolução política, um trono dourado e um rei coroado em glória. Mas ele vinha por algo muito mais profundo: coroar com graça o que o mundo havia destruído com pecado. Enquanto o povo preparava os altares para a Páscoa, Jesus preparava o altar do coração, um que não se levantaria com pedras, mas com pregos. E é que o verdadeiro rei não conquista por obrigação, conquista com amor, não submete com força, transforma com ternura. Aquela entrada foi a porta de um caminho estreito, o que só os valentes da alma se atrevem a percorrer. Porque seguir a Jesus não é apenas gritar Hosana, é caminhar com ele quando o caminho se escurece, é não soltar sua mão quando as palmas se transformam em espinhos. Farias isso? Estarias lá quando já não houver multidões? Quando o silêncio doer? Quando o mundo o rejeitar? Porque se realmente o reconheces como rei, então deves segui-lo, não apenas até Jerusalém, mas até o Calvário. Essa semana se transformaria no centro do universo. Tudo o que o céu havia anunciado desde o Gênesis estava começando a se cumprir. E tudo o que o inferno temia estava se desatando. O domingo foi uma antesala, uma cortina que se levantava para revelar o ato mais sublime, a redenção da humanidade. Mas em meio ao júbilo, Jesus carregava um peso que ninguém mais via. Não era o peso da fama, era o peso de cada alma perdida, cada lágrima futura, cada pecado que o separaria por um instante do Padre, e ainda assim continuava caminhando. Os discípulos ainda não o compreendiam. Seus corações estavam cheios de emoção, mas vazios de entendimento. Às vezes somos assim. Celebramos Jesus quando tudo vai bem, quando os ramos estão frescos, quando a multidão o aplaude. Mas o que acontece no momento em que ele limpa nosso templo interior, quando derruba ídolos, quando confronta o orgulho, quando nos chama para entregar tudo? Esse é o verdadeiro rei, um que não só quer palmas, quer transformação. E essa transformação começa com uma decisão: abrir a porta e não fechá-la quando a cruz chegar. Naquela noite, enquanto Jerusalém dormia sob o manto das estrelas,
o céu vigiava, não como um espectador, mas como o arquiteto da redenção. Cada instante já estava escrito, cada passo medido, cada suspiro do Messias contado. E no meio dessa quietude, uma verdade sagrada pulsava como um tambor invisível. O rei não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Os anjos sabiam o que estava por vir. A cruz, o suor como gotas de sangue, o clamor abandonado. E ainda assim não houve interferência, porque o amor perfeito não se impõe, se entrega. Aquele domingo foi apenas a entrada, mas o que fez o universo se inclinar foi a disposição de Jesus a caminhar em direção à dor por amor a você. Pode imaginar esse amor. Pode sentir que não foi apenas uma história em pedra e poeira, mas uma carta eterna escrita com passos e sangue. A história do Domingo de Ramos não é só um recuerdo litúrgico, é uma mensagem viva que grita desde a eternidade. Aún vengo... Las palmas marchitas cobriam os caminhos, los mantos volviam a los hombros de quienes, um dia después, já haviam olvidado, pero el cielo no olvida, porque cada passo de Jesus rumbo ao templo, cada mirada suya, cada silêncio que sostuvo frente a los corazones endurecidos, foi uma siembra de eternidade. Muitos lo vieram pasar, pero poucos lo vieram realmente, porque não basta com aplaudir ao Salvador, Rei, que reconhecê-lo como Rei. Ipsiuese, Rei? Aún hoy camina, em medio de nosotros, no sobre piedras antiguas, sino entre decisões diárias, em los desiertos del alma, em los templos escondidos de nuestro interior. El Domingo de Ramos é mais que história, é uma intersecção divina, um momento em que el cielo tocou a tierra e psiu el Rei de glória escogió a humildade, para que tu tuvieras esperança. Pode senti-lo? Esse mesmo Jesus aún pasa cerca, aún mira com ojos de compaixão, aún monta o burro de la humildade e te busca, no condena, sino com redenção. E tu, donde estás quando el pasa? Talvez tu também estás nessa multitude, talvez lo has vitoriado em momentos de gozo, lo has olvidado em los dias oscuros. Talvez esperabas um rei que resolviera tudo desde um trono, pero te encontraste com um Salvador que se arrodila para lavar paias. Essa é a paradoxa del reino, um rei que conquista com heridas, um Deus que lora, um Messias que sangra para que tu vivas e, embora muitos tenham esquecido aquele domingo, o céu nunca o fez, porque foi o dia em que o resgate começou, o dia em que o caminho para o Calvário se abriu com folhas e cantos, o dia em que o amor decidiu não recuar. Jesus não precisou de coroas de ouro, porque sua coroa seria de espinhos. Ele não procurou tronos, porque seu trono seria uma cruz. E tudo isso por ti. Então, hoje, quando leres novamente esta história, não a vejas como uma lembrança antiga. Viva-a como um chamado, porque ele ainda vem, não com pompa, mas com poder, e te diz ao ouvido: estou aqui, me deixarás entrar? Se esta história tocou o teu coração, inscreve-te e junta-te a nós em mais relatos que despertam a alma. Não é apenas história, é um chamado eterno.